Jesus, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Manfrini e tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Ela está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Essa palavra ela fala muito no meu coração, de entender o carinho de Deus pela vida daqueles que entregam a sua vida à palavra do Senhor. E neste momento eu te convido a entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide brevemente de você, que Ele cuide dos seus sentimentos, que Ele cuide da sua família, que Ele cuide do teu emprego, que Ele cuide em abrir as portas para que você possa passar. E muitas das vezes eu entendo que nem sempre é da forma que nós entendemos que tem que ser, né? Hoje a nossa mente, o nosso coração, ele é limitado naquilo que vemos, ele é limitado naquilo que entendemos. Então muitas vezes o nosso coração nos engana, porque Deus ele não tem limite, ele é ilimitado. Deus é soberano, Deus é Deus do impossível. Então, o impossível está além da nossa compreensão, do nosso entendimento, do seu entendimento. O impossível não está nas nossas mãos, mas sim nas mãos de Deus. Para você que serve ao Senhor e hoje está vivendo momentos difíceis na sua vida, na sua casa, na sua história, de repente você está passando um momento de grande tribulação, eu quero te dizer que você deve confiar em Deus, que você deve continuar confiando no Senhor e na sua força. Eu quero citar aqui José, que viveu momentos diferentes na sua vida. Ele sonhou que todos se dobravam perante ele, todos se curvavam perante ele, e de repente ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Dos ismaelitas foi vendido a um homem, a um soldado de Faraó. De repente parecia estar tudo perdido para José. José foi parar em uma prisão por algo que ele não cometeu, e de repente da prisão José se transforma em um governador do Egito. Eu estou contando bem rápido para ser breve para você e para dizer que os planos de Deus muitas das vezes não são entendidos por nós. Nós não conseguimos compreender, mas o resultado final é a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E tudo aquilo que você sonhou na presença de Deus, tudo aquilo que você sonha na presença de Deus, vai se cumprir, porque Ele é Deus. Mas a maneira de como isso será feito está fora do nosso alcance, está fora do nosso entendimento e da nossa compreensão. José foi tirado do meio da sua família, do meio da sua parentela. Ele perdeu o apoio dos pais, ele perdeu o apoio dos irmãos. De repente foi vendido, e dentro desse contexto, dentro dessa explicação, Deus era com ele o tempo todo. Por mais que as pessoas olhavam para ele e já não podiam mais ver esperança, olhando do seu pai, que achava que ele estava morto, dos seus irmãos que sabiam que ele estava vivo e de repente poderiam pensar que ele poderia estar sofrendo ou até mesmo morto. Mas os caminhos de Deus, somente Deus pode entendê-los. Nós não entendemos. E José foi honrado perante aquele soldado, a ponto de administrar toda a sua casa. A esposa daquele soldado arrumou um laço para ele. José foi fiel a Deus e fiel ao seu Senhor, e mesmo assim foi parar numa prisão. Dentro da prisão, Deus era com José, e José passou a administrar a prisão, né? E de repente José interpreta 2 sonhos e vai parar de frente para Faraó para interpretar os seus sonhos.
E após a interpretação do seu sonho, o sonho de Faraó, José se transforma em governador do Egito, e a família de Jacó e todo o povo foi procurá-lo, foi perante ele, porque foram 7 anos de seca, 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca, e somente o reino de Faraó tinha provisão através da vida de José. Então os caminhos de Deus a gente não entende muitas vezes, mas eu quero te dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a dificuldade a qual você está enfrentando neste momento, mas eu posso te dizer que se você ama a Deus, Deus está no controle de tudo. Deus vai transformar toda maldição em bênçãos sobre a sua vida. Quando a gente olha para José, eu posso entender que naquele momento em qual os seus irmãos o venderam, poderia estar tudo perdido, mas aquela maldição, aquela situação, Deus transformou em bênçãos na vida de José. José foi vendido como um escravo, e de repente era um administrador de um lar, de uma casa, depois foi um administrador de uma prisão, aprendeu muitas coisas importantes para depois se tornar um administrador de Faraó. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Então os planos de Deus a gente não entende, e nesse percurso José aprendeu a língua egípcia também, aprendeu outro idioma. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Não sei realmente o que você tem passado, e nem as lutas a qual você tem enfrentado, mas eu tenho certeza absoluta de que Deus está no controle da sua vida e da sua história. Mesmo no fundo do poço, Deus te exaltará. Glórias a Deus. Mesmo quando ninguém da sua casa, ninguém da sua família, ninguém da sua parentela, dos seus amigos ou da sua igreja, mesmo que eles não entendam, ame a Deus, ame ao Senhor, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque Ele vai cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. Ele vai transformar toda maldição em bênção. Neste processo Ele está te capacitando, neste processo Ele está te dando confiança, neste processo Ele está te moldando o caráter, a visão e a confiança nele. Confia no Senhor, confia na força do seu poder. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Breve você vai olhar para trás e vai ver a escola de Deus sobre a sua vida, e todos que estão ao seu redor vão ver quão grande é o Deus a qual você serve. Não importa o caminho, não importam as pessoas, não importa a posição, só importa uma coisa: estar firme nas promessas de Deus, estar firme no Senhor, seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, e agora o nosso Deus. Jesus te ama e tem uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus.